E nós estamos aqui. Católicos querem saber. No vídeo anterior, que foi o vídeo 47, eu falei um pouco sobre São José. Um vídeo bonito sobre esse personagem tão importante na vida de Jesus, que foi José, esposo de Maria. Se você não assistiu, convido você a assistir. Digita na pesquisa do Google, do YouTube, Católicos Querem Saber 47. Bota o número 47 e vai aparecer o vídeo de ontem, que eu publiquei ontem, que foi o vídeo anterior a esse. Bom, como eu falei de José ontem, eu quero continuar falando hoje, mas chamando atenção para um detalhezinho no Evangelho, que é um detalhe que faz uma diferença na nossa compreensão. Então, eu recomendo você abrir o Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas. O capítulo 1 do Evangelho de Lucas. O que a gente vê aqui no capítulo 1 do Evangelho de Lucas? A história começa com um sacerdote chamado Zacarias, que está no templo, fazendo o seu ofício, a sua liturgia, e aparece um anjo, é o anjo Gabriel, que dá uma notícia a Zacarias: olha, sua esposa vai engravidar. Só que Zacarias não crê, porque ela é muito idosa, ele também é muito idoso. E o anjo estava dando a notícia do João Batista, que seria o filho desse casal, Zacarias e Isabel. Isabel era prima de Maria. Era uma prima bem idosa, mas era parenta, prima de Maria. Aí depois que o anjo aparece a Zacarias e Isabel fica grávida, 6 meses depois, o mesmo anjo, Gabriel, aparece a Maria. Maria era uma jovenzinha, tinha entre 13 e 15 anos, e o anjo agora diz a Maria: olha, agora você vai ficar grávida, e grávida do Salvador. Quem vai nascer de você é aquele Messias que estamos esperando desde o Antigo Testamento. Chegou a hora, ele vai nascer e você é a escolhida. Maria fica confusa, não entende bem, mas diz: sim, faça-se em mim segundo a tua palavra. E ela engravida. Só que ela não engravida da relação com o homem. Ela diz até: como vai ser isso se eu não conheço nenhum homem? Não, o Espírito Santo virá sobre ti. Então Maria engravida e não é de um homem. Só que temos um problema aqui. Maria estava noiva de um homem. E o noivado era um ano de preparação para o casamento. Então, o noivo pedia a mão da noiva, se comprometia com a família dela, e ele agora tinha um ano para se preparar. Ele tinha que juntar um dinheiro, talvez teria que pagar um dote ao pai da noiva, ele tinha que arrumar a casa onde eles iam morar, a noiva ficava em casa, na casa dos pais, aguardando, e o noivo tinha um ano para se preparar para a festa do casamento e para o casamento. Então, quando o anjo aparece a Maria e dá notícia a ela, ela ainda não mora com José, mas ela já está casada, porque esse tempo de noivado já era considerado casamento. A única diferença é que eles não moravam juntos, nem tinham relações sexuais. Mas já estava o compromisso firmado entre as famílias. O casamento era uma questão de família. Então, nesse momento, Maria aparece grávida. E agora? Agora é um problema, porque ela tem um noivo, já tem um compromisso de casamento firmado, está grávida e não é do noivo. E aí, logo na sequência,
Lucas, capítulo 2, perdão, capítulo 1 ainda. Lucas 1, 39, a gente vê um detalhezinho interessante, que é o tema do nosso vídeo. Naqueles dias, Maria levantou-se e foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Maria levantou-se e foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Maria foi à casa de Isabel. Aquela que era idosa, prima dela, e que o anjo tinha aparecido ao marido, mãe de João Batista. Maria foi até ela. O que está me chamando a atenção é, levantou-se e foi apressadamente. Porque Maria já estava grávida e correu, foi apressada lá para a casa de Isabel. A casa de Isabel ficava numa cidade chamada Ain Carim, distante de Nazaré, da cidade de Maria, 150 quilômetros. E Maria foi apressadamente até lá. Se Maria foi sozinha, se o pai levou, a gente não sabe. Mas ela levantou e foi. E o que a gente costuma ouvir dizer? Ah, Maria foi ajudar a sua prima Isabel. Não é isso que a gente ouve falar? Maria foi ajudar a sua prima Isabel. Eu vou levantar uma questão aqui, porque quando a gente faz estudo bíblico é assim. A gente olha o texto, olha o detalhe do texto. Eu acho que não foi por isso que Maria foi lá apressadamente. Não foi para ajudar Isabel. Por que eu digo que não foi para ajudar Isabel? Porque é o seguinte, Maria fica lá com Isabel um tempo e volta para casa antes do filho de Isabel nascer. Quando é que uma mulher precisa de mais ajuda? É quando está grávida ou é quando o filho nasce? É quando o filho nasce. Aí é que tem coisa para fazer. Quando ela está grávida, não está grávida. Quando a criança nasce, é que vai ter muito trabalho. Aí ela precisa de ajuda. Ainda mais uma idosa, como era o caso de Isabel. Mas não. Maria vai para lá apressadamente, fica com ela um tempo, cerca de 3 meses, e volta. E quando Maria vai embora, aí é que João Batista nasce. Ou seja, Maria foi ajudar Isabel em quê? Aí é que entra uma observação interessante. Por que Maria foi às pressas? Por que Maria foi apressadamente? Porque Maria, no fundo, não estava indo ajudar Isabel, mas ser ajudada. Porque Maria, sendo noiva de José, com compromisso firmado, aparecer grávida, era uma situação delicada. E quando Maria contou isso para José, José não aceitou. José não engoliu isso. Isso a gente nota no Evangelho de Mateus. No Evangelho de Mateus, capítulo 1, conta o lado de José. Lucas conta o lado de Maria. Então você tem que ler os dois. Tem o lado de Maria e o lado de José. Lucas está contando o lado de Maria. Mas e o lado de José? José perdeu o sono. José ficou pensativo, noites e noites. E começou a pensar, o que eu vou fazer? Vou fugir. Ou vou denunciar Maria? Se eu denunciar Maria, e José podia fazer isso, Maria poderia ser apedrejada como adúltera. Porque já tinha um compromisso firmado. Então José entrou em parafuso. O que eu faço?
Lucas conta Maria e Mateus 1, depois recomendo que você leia, conta esse pensamento de José, o que eu vou fazer? E ficou numa dúvida tremenda. Então, como Maria estava sozinha nessa, porque quem estava acreditando nessa história? Quem estava? José estava em dúvida. Os pais de Maria creram nisso? O evangelho não conta. Então Maria se levanta e vai apressadamente para onde o anjo tinha dito a ela: olha, sua prima Isabel engravidou. O anjo tinha dado a notícia para ela. Então ela foi lá conferir e foi ficar lá um tempo para fugir da boataria, da fofocaria, da dúvida de José. O mundo caiu para Maria. O mundo caiu. E Maria fica lá com Isabel. E aí a questão, por que é que ela não espera João Batista nascer para ajudar Isabel? Ela vai embora antes de João Batista nascer. Porque aí entra uma possibilidade, tá? Isso não está escrito, mas é uma possibilidade. Nesse período que Maria está lá com Isabel, é o período que Mateus nos conta da dúvida de José. José deve ter ficado em dúvida um bom tempo. Um mês, 2 meses, pensando o que eu faço, o que eu não faço. Maria, cadê Maria? Foi lá para a casa de Isabel. Você imagina. Então, neste período de 3 meses que Maria está na casa de Isabel, José, em dúvida, tem o sonho. E aí o anjo fala com José: olha, José, está lá em Mateus capítulo 1, recebe Maria por tua esposa, porque quem ela está trazendo no ventre é um ente santo. Você vai botar o nome nele, você, José, vai botar o nome dele de Jesus. E aí, José assume e vai, aí é uma possibilidade, tá? Não está escrito isso no texto. E vai buscar Maria na casa de Isabel. E leva Maria de volta e se casa com Maria. É por isso que Maria não espera nascer João Batista, porque ela não foi lá para ajudar, na verdade. Ela foi lá porque ela precisava ser ajudada. Ela precisava confirmar essas histórias. E José vai lá e a leva de volta para Nazaré e se casa com Maria e acolhe Jesus como filho dele. Não quero ser o dono da verdade, mas as possibilidades estão aí sobre a mesa para você meditar e ver se faz sentido para você. Tá bom? Pensa nisso. Assiste esse vídeo de novo, porque a repetição é a mãe da aprendizagem. Um abraço para você. E aí, gostou de saber? Então, clica aqui e assiste esse vídeo que eu preparei para você.